Oi, sou Fabiana e essa é a história de algo que me arrependo até hoje. Tudo aconteceu há cerca de 1 ano, quando minha vida parecia estar desmoronando. Era uma fase difícil no trabalho, em casa, e eu me sentia constantemente irritada. Meu apartamento, que sempre foi meu refúgio, começou a parecer opressor, como se o ar estivesse mais denso e cada cômodo carregasse um peso invisível. Era uma sexta-feira à noite e eu estava sozinha. Meu namorado tinha ido viajar e eu tentava lidar com a bagunça da casa depois de uma semana exaustiva. Tudo parecia dar errado. A panela de pressão deu defeito, meu celular caiu no chão e trincou, e um copo escorregou da minha mão, espalhando cacos por toda a cozinha. Perdi a paciência. Xinguei alto. E nem sei exatamente o que disse, mas eram palavras pesadas, cheias de raiva. Naquele momento, senti um frio inesperado na sala. As janelas estavam fechadas, mas uma corrente de ar gelado passou por mim, como se algo tivesse me envolvido. Ignorei, achando que era apenas impressão. Foi quando comecei a ouvir barulhos estranhos. Primeiro, algo como um leve sussurro vindo do corredor. Depois, passos leves, como se alguém descalço andasse pelo chão. Peguei meu celular para iluminar o caminho, mas a bateria acabou no mesmo instante. Meu coração disparou. Naquela noite, os barulhos ficaram mais intensos. Portas rangeram, mesmo sem vento. A cadeira da sala onde meu gato costumava dormir foi arrastada sozinha. Meu gato, aliás, desapareceu por horas, reaparecendo tremendo debaixo da cama. Quando finalmente consegui dormir, tive um pesadelo perturbador. Sonhei que estava no mesmo apartamento, mas ele parecia ainda mais escuro e abafado. Uma sombra alta estava no canto do quarto, me observando. Ela se aproximava lentamente e, antes que pudesse gritar, me segurou pelos ombros e disse: "Palavras têm peso." Acordei suando frio, com a sensação de que ainda havia alguém no quarto comigo. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Luzes piscavam sem motivo e objetos caíam das prateleiras como se fossem empurrados. Um dia, enquanto escovava os dentes, vi pelo reflexo do espelho algo passando rápido atrás de mim. Parecia uma figura humana, mas estava distorcida, como uma sombra que não pertencia ao espaço. Resolvi contar a uma amiga que me disse que palavras carregam energia e que xingar em momentos de raiva pode atrair coisas ruins, especialmente em lugares onde há fragilidade emocional. Ela me recomendou limpar a casa, não só fisicamente, mas espiritualmente. Fiz exatamente isso. Passei o final de semana todo limpando, jogando fora coisas quebradas e repetindo orações e mantras de proteção. Mas, naquela noite, enquanto dormia, tive outro sonho assustador. A mesma sombra voltou, mas dessa vez, ao invés de me assustar, parecia querer me avisar de algo. Ela apontava para a cozinha e, quando acordei, o cheiro de gás tomou conta do apartamento. Corri para fechar o registro, percebendo que a válvula estava aberta. Desde então, nunca mais tratei palavras como algo inofensivo. Sempre tomo cuidado com o que digo, mesmo nos momentos mais difíceis. E até hoje, quando algo cai ou quando as luzes piscam, me pergunto se é apenas coincidência ou se é o eco daquele momento de raiva que abriu uma porta que nunca mais se fechou completamente. Sei que parece loucura, mas a energia ao nosso redor responde ao que emitimos. Então, cuidado com o que você diz. Você nunca sabe quem ou o que está ouvindo. Olá, meu nome é Mariana e preciso compartilhar uma experiência que mudou minha vida para sempre. Desde pequena, cresci em uma casa onde todos gritavam muito. Era o jeito da minha família. Xingamentos, discussões acaloradas, portas batendo. Aquilo era rotina. Quando me tornei adulta e me mudei para minha própria casa, acabei levando comigo esse hábito de descontar minha frustração em gritos e palavras.
Mas nunca imaginei que isso poderia trazer algo tão terrível para a minha vida. Tudo começou quando me mudei para um apartamento antigo no centro da cidade. Ele tinha um charme decadente, com seus rodapés altos, pisos de madeira e janelas enormes que deixavam entrar a luz do sol pela manhã. Parecia perfeito, porém, desde o primeiro dia, percebi algo estranho. O ar parecia denso, como se uma camada invisível de poeira pairasse sobre tudo. Ignorei a sensação, achando que era coisa da minha cabeça. A primeira semana foi tranquila, mas na sexta-feira, tudo começou a mudar. Eu estava exausta depois de um dia de trabalho. Meu chefe havia sido especialmente desagradável. O trânsito estava caótico. E ao chegar em casa, percebi que tinha esquecido de comprar comida. Explodi de raiva. Comecei a xingar, gritando palavrões que nem sabia que conhecia. Chutei a cadeira da sala, bati na mesa e terminei sentada no chão, chorando. De frustração. Naquele instante algo aconteceu. O abajur ao meu lado apagou, como se alguém tivesse tirado a lâmpada. Fiquei congelada, olhando ao redor. Talvez tivesse queimado, pensei. Mas quando me levantei para verificar, ele simplesmente voltou a acender. Um arrepio percorreu minha espinha, mas me convenci de que era apenas coincidência. Naquela noite, tive o primeiro pesadelo. Sonhei que estava no meu apartamento, mas ele parecia maior, com corredores escuros que não existiam antes. Eu andava por eles, ouvindo um sussurro constante que não conseguia decifrar. Era como se alguém repetisse meu nome, Mariana, Mariana, de forma arrastada. Quando finalmente cheguei ao fim do corredor, vi uma figura encapuzada, com um rosto vazio, como uma sombra sólida. Ela apontou para mim e acordei com um grito preso na garganta. Os dias seguintes foram piores. Objetos começaram a se mover, sozinhos. As portas fechavam com força, mesmo sem vento, e eu ouvia estalos vindos do teto, como se algo estivesse andando acima de mim. Uma noite, enquanto estava no sofá assistindo TV, senti uma presença atrás de mim. Era tão forte que me virei instintivamente, mas, claro, não havia ninguém. O ápice aconteceu em um domingo à noite. Estava lavando louça quando ouvi um barulho alto na sala. Corri para ver e encontrei todas as cadeiras da mesa de jantar viradas ao contrário. Meu coração disparou. Liguei para minha mãe tentando explicar, mas ela apenas riu e disse que eu estava vendo coisas. Foi quando comecei a buscar respostas. Pesquisei na internet e encontrei relatos sobre como palavras carregam energia, especialmente palavras ditas com raiva. Descobri que gritar e xingar pode atrair coisas ruins, principalmente em lugares com histórias pesadas, como o meu apartamento, que descobri ter sido o cenário de um crime há anos. Um antigo inquilino havia tirado a própria vida ali após uma briga violenta. Decidi limpar energeticamente o espaço. Convidei uma amiga que entendia dessas coisas e ela trouxe ervas, incensos e orações. Durante o ritual, o clima ficou pesado. Enquanto ela queimava a sálvia, ouvi claramente uma risada baixa vindo do corredor. Minha amiga parou e olhou para mim, pálida. "Você ouviu isso?" ela perguntou. Confirmei com a cabeça tremendo. Naquela noite, dormi com as luzes acesas, mas mesmo assim tive outro sonho. A figura encapuzada voltou, mas dessa vez estava mais próxima. Ela segurava algo em mãos. Uma pequena estátua que eu nunca havia visto antes. Quando acordei, percebi que a estátua estava no meu criado mudo. Era uma figura sombria, com um rosto que parecia gritar silenciosamente. Peguei a estátua e a joguei no lixo, mas no dia seguinte ela estava de volta no mesmo lugar. Foi quando decidi que não podia mais viver ali. Mudei-me em menos de uma semana e nunca mais voltei. Hoje, evito gritar ou xingar, mesmo nos momentos de maior raiva. A experiência me ensinou que palavras têm poder e que energias negativas podem atrair coisas que não conseguimos compreender.
E até hoje, quando passo por aquele prédio, sinto um arrepio e acelero o passo. Nunca mais quero reviver o que vivi naquela casa. Então tome cuidado com o que você diz e com o que emana para o mundo. Você nunca sabe o que pode estar ouvindo e esperando. Olá, meu nome é Clara. Por muitos anos, vivi em um pequeno apartamento no centro de uma cidade movimentada. Era um lugar modesto, mas confortável, com uma vista charmosa para um parque. Sempre fui conhecida por ser uma pessoa impulsiva e explosiva. Palavras saíam da minha boca como flechas, muitas vezes recheadas de raiva e xingamentos. Nunca imaginei que isso poderia abrir uma porta para algo terrível. Tudo começou quando comecei a perceber pequenos acontecimentos estranhos no meu apartamento. No início, eram coisas simples, luzes que piscavam sem explicação, uma torneira que parecia se abrir sozinha. Pensei que fosse coisa da minha cabeça ou problemas elétricos comuns. No entanto, quanto mais eu gritava ou xingava, especialmente em momentos de frustração, mais esses fenômenos aumentavam de intensidade. Uma noite, cheguei em casa exausta depois de um dia particularmente ruim no trabalho. Meu chefe havia sido rude, o trânsito estava caótico e eu havia esquecido minha carteira no escritório. Assim que fechei a porta de casa, explodi. Xinguei o dia, a cidade, meu chefe, até a mim mesma. Foi quando algo muito estranho aconteceu. Um barulho ensurdecedor ecoou pelo apartamento, como se um objeto pesado tivesse caído. Corri para a sala e encontrei meu quadro favorito no chão, o vidro estilhaçado. Um arrepio percorreu minha espinha. Peguei o quadro e percebi que a parede onde ele estava pendurado parecia intocada, sem marcas de pregos ou furos. Como aquilo era possível? Senti um frio na nuca, mas tentei ignorar. Nas semanas seguintes, as coisas ficaram ainda mais perturbadoras. Eu ouvia sussurros quando estava sozinha, vindos de todos os cantos do apartamento. Eram vozes que falavam rápido, em um tom baixo e incompreensível, mas eu sabia que estavam ali. Às vezes, sentia como se alguém estivesse me observando, mesmo quando não havia mais ninguém por perto. Uma noite, enquanto lavava a louça, percebi que a faca que estava na pia havia sumido. Olhei ao redor, mas não a encontrei. Foi quando senti algo frio no meu pé. Ao olhar para baixo, lá estava a faca, apontada diretamente para mim. Não havia ninguém em casa além de mim e a sensação de pânico foi avassaladora. O ápice aconteceu em uma madrugada. Acordei às 3h da manhã com a sensação de que alguém estava sentado na beira da minha cama. O quarto estava escuro, mas podia sentir o peso afundando o colchão ao meu lado. Fiquei imóvel, tentando controlar minha respiração, quando ouvi um sussurro. "Por que você nos chamou?" Naquele momento, meu corpo congelou. Eu não conseguia gritar, não conseguia me mover. De repente, senti dedos gelados tocarem meu braço e o pânico tomou conta. Quando finalmente consegui acender o abajur, não havia ninguém ali. Mas o peso ainda estava na cama, como se algo invisível permanecesse sentado ao meu lado. Desesperada, comecei a pesquisar na internet sobre o que poderia estar acontecendo. Descobri que palavras carregadas de raiva e energia negativa podem atrair entidades do outro lado, seres que se alimentam de emoções como ódio, medo e frustração. Cada grito, cada xingamento era como um convite para que algo sombrio se aproximasse. Busquei ajuda de um especialista em fenômenos paranormais. Ele visitou meu apartamento e fez um trabalho de limpeza energética. Durante o ritual, coisas assustadoras aconteceram. Os sussurros voltaram, desta vez mais altos e mais claros. Pareciam vir de todas as direções, como se o apartamento inteiro estivesse vivo. As luzes piscavam descontroladamente e a temperatura do ambiente despencou. O especialista me disse algo que nunca vou esquecer. "Você abriu uma porta com suas palavras.
Agora precisa aprender a fechá-la. Ele explicou que meu comportamento explosivo havia criado uma espécie de ímã para energias negativas, especialmente em um lugar como aquele apartamento que já tinha uma história pesada. Descobri que o prédio havia sido construído onde antes existia um hospital que pegou fogo no início do século passado. Muitos morreram ali, e o local nunca havia sido verdadeiramente limpo. Apesar do ritual, os fenômenos não cessaram completamente. Decidi me mudar em menos de um mês. No último dia, enquanto levava minhas caixas para o caminhão de mudança, olhei pela janela e vi algo que me fez congelar. Uma figura escura, de olhos vermelhos, me observava do corredor vazio. Desde então, nunca mais xinguei ou gritei, nem mesmo nos momentos mais difíceis. Aprendi que palavras têm poder, mais do que podemos imaginar. Às vezes, penso no que ficou para trás naquele apartamento. Será que a entidade encontrou outra pessoa para assombrar? Se há algo que posso dizer a quem lê isso, é o seguinte: cuide do que você diz e de como age. Você nunca sabe o que pode estar ouvindo e esperando por um convite para entrar. Oi, meu nome é Vanessa. Eu nunca fui uma pessoa que acreditava em coisas sobrenaturais. Para mim, histórias de espíritos, assombrações ou qualquer coisa assim eram apenas lendas urbanas. Porém, tudo mudou quando comecei a viver o que jamais achei possível. Essa é a história de como minhas palavras descuidadas trouxeram algo terrível para minha vida. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Eu estava passando por um período difícil, problemas no trabalho, contas atrasadas e, para piorar, minha melhor amiga havia se mudado para outra cidade. Meu refúgio acabou se tornando minha própria casa, onde eu podia descarregar minha frustração. E foi exatamente isso que fiz. Dia após dia, minhas noites eram preenchidas com gritos, xingamentos e explosões de raiva. Eu reclamava de tudo e todos. Uma noite, depois de um dia particularmente estressante, me sentei no sofá e, aos berros, reclamei da minha vida. Disse palavras que agora me arrepio só de lembrar. Se tem algo aí que quer me assustar, vá em frente. Nada pode ser pior do que minha vida já é. Mal sabia eu que naquele momento algo estava ouvindo. Naquela mesma noite, acordei às 3h03 da madrugada, o coração disparado como se algo tivesse me puxado dos sonhos. Olhei ao redor, mas o quarto estava mergulhado em silêncio e escuridão. Foi então que ouvi um barulho vindo da sala, algo como um móvel sendo arrastado. Levantei da cama, tentando convencer a mim mesma de que era apenas minha imaginação. Caminhei até a sala, mas tudo parecia no lugar. Até que senti um cheiro estranho, algo como queimado misturado com mofo. O ar estava pesado, sufocante. Quando me virei para voltar ao quarto, vi, no canto da sala, uma sombra que parecia mais escura que a própria escuridão. Fiquei paralisada. Por um momento, achei que meus olhos estavam pregando peças, mas a sombra se moveu. Não havia dúvidas. Algo estava ali. Corri para o quarto, fechei a porta e me enfiei debaixo das cobertas, como uma criança assustada. Passei o resto da noite acordada, ouvindo pequenos sussurros que vinham de todas as direções. Os dias seguintes foram um verdadeiro inferno. Objetos começaram a desaparecer e reaparecer em lugares estranhos. Meus copos favoritos estavam sendo encontrados quebrados no chão da cozinha, mesmo que eu os tivesse deixado no armário. Meu cachorro, sempre dócil, começou a latir para o nada, especialmente em direção a um canto específico da sala. O pior aconteceu em uma madrugada. Estava no banheiro escovando os dentes quando senti uma presença atrás de mim. Olhei para o espelho e quase desmaiei. Havia algo refletido ali.
Era uma figura alta, de pele pálida e olhos completamente pretos, que me observava com um sorriso torto e malévolo. Quando me virei, não havia nada lá, mas no espelho ainda estava. Desesperada, comecei a buscar ajuda. Conversei com amigos, mas ninguém parecia levar minha situação a sério. Foi então que conheci uma vizinha idosa, Dona Rosa, que me disse algo que nunca vou esquecer. Você está brincando com algo que não entende. Suas palavras têm poder, e agora você precisa lidar com o que chamou. Ela recomendou que eu fizesse uma limpeza espiritual em casa, mas antes que isso acontecesse, as coisas pioraram ainda mais. Certa noite, enquanto estava deitada, senti uma pressão no meu peito. Era como se algo estivesse sentado em cima de mim, me sufocando. Tentei gritar, mas nenhum som saía da minha boca. Então eu vi. Uma mão esquelética estava segurando meu braço. Quando finalmente consegui me mover, corri para fora de casa e passei a noite no carro. Na manhã seguinte, Dona Rosa veio até mim com um olhar sério. Ela trouxe um padre para abençoar o lugar. Durante a bênção, os fenômenos atingiram seu auge. Portas batiam sozinhas, um espelho estourou no banheiro e uma risada macabra ecoou pelos corredores. Após o ritual, o padre me entregou 1/3 e disse: "Isso não acabou." Suas palavras foram uma convocação. Tenha cuidado com o que diz, pois nem tudo no mundo espiritual é amigável. Hoje, tento levar minha vida com mais calma. Aprendi a importância de medir minhas palavras e manter minha mente limpa de energias negativas. Mas, às vezes, ainda acordo às 3 horas da manhã com a sensação de que estou sendo observada. O silêncio da casa parece esconder algo, como se ele ainda estivesse por perto, esperando por uma nova oportunidade. Se você está lendo isso, lembre-se, o mundo ao nosso redor é mais misterioso e perigoso do que imaginamos. Cuidado com o que você diz. Você nunca sabe quem ou o que está ouvindo.